Agora estamos com Tufi Mussi, que você conhece, porque se você assiste TV Casa Cor, você já viu uma reportagem que fizemos com ele, acho que em 2015 ou 2016, acho que 2015 e 2016. 2017 também em Balneário Camboriú. Em Balneário Camboriú também. E ele faz, então, é um profissional de Santa Catarina, que a gente conheceu nessas Casa Cor anteriores, e que esse ano foi convidado para fazer Casa Cor São Paulo. Como é que foi esse convite, Tufi? Super bacana, Marcinha. É um convite assim vindo um pouquinho em cima da hora, mas em cima da hora gera mais emoção, né? Mais euforia, enfim. Mas a principal questão do diferente era assim, Tufi, tem que ser algo artístico. E isso que pegou. E agora, né? O que a gente vai criar, né? Esse foi um briefing que Pedro Ariel e a curadoria te passou? Exatamente, né? Um ambiente que teria que sair dos padrões, enfim, lindos e belos da Casa Cor, mas partir para algo mais artístico, mais inusitado, aquele espaço de transição que a pessoa quer tirar uma foto, quer dar um respiro, né? E nessa situação toda, eu já estava desde o início do ano com Bauhaus, 100 anos, a comemoração muito vívida na cabeça, porque na Europa em si, eles estão numa grande festa, né, devido a esse centenário do movimento modernista. E, claro, não teria como eu não trazer isso para a Casa Cor São Paulo, né? Seria de muito merecimento para a própria mostra, né? Bom, aqui nós temos um espaço que é um lounge. Uma das entrevistas que eu me lembro de ter feito com você muito, que me lembro bem, era de uma cozinha de balneário. Aqui não é um ambiente como os outros que você fez, de cozinha, etc. Então, isso já era um desafio grande para você? Porque era uma outra maneira de mostrar seu trabalho. Sim, você partir para uma instalação, algo artístico, quando eu me considero arquiteto super técnico, por mais artista que a gente pense que mas a gente é técnico, né? E então tratar isso de uma forma onde é explorado basicamente o belo e mostrar a funcionalidade como algo belo, foi algo bem assim interessante, bem instigante. Agora, tinha uma área de passagem e que ainda por cima tinha um complicador que eram os pilares. Exatamente, um pilar único somente, Marcinha. Eu coloquei o segundo. O outro foi Tufi que colocou. Exatamente, né? A Bauhaus, enfim, ela tem toda uma identificação com a geometria, com os cilindros, com as curvas plenas, a linha plena, e eu trouxe isso para o espaço, realmente para o visitante poder compreender o purismo, né, da arquitetura modernista, né, tanto nos pilares, quanto nas linhas das aberturas, nas curvas dos guarda-corpos, tudo como já eram tratadas as casas modernistas da década de 20, na década de 30. Eu vejo muito as pessoas aqui fazendo fotos neste cantinho. Quer dizer, neste canto nessa área a gente tem esse grande painel, que foi um painel que foi encomendado. Exatamente. Nosso querido amigo Fabrício Silva, um grande artista plástico catarinense, ele aceitou, né, muito de prontidão e rapidamente essa tarefa. E a grande questão era, Fabrício, transmita numa azulejaria, porque até a azulejaria, né, por ser algo bem elementar do modernismo, né, mas transmita na azulejaria a vida moderna, que inclusive é como se intitula essa tela, Vida Moderna. E o que a gente quis passar para o visitante? Que independente da formação, do gosto, todos temos uma gota de modernismo, de funcionalidade, de simplicidade nas formas, que é captado no decorrer das nossas vidas. E essa tela transmite isso, né? A vida contemporânea, né, sendo uma relação de consequência de todo o modernismo aplicado no século XX. Eu acho que a gente tem muito mais que uma gota, acho que a gente tem quase um lago. Exatamente. De modernismo. Quando não um oceano, né, Marcinha? Porque eu, por exemplo, me vivo, por mais que eu goste de traços clássicos e traços casuais, enfim, mas eu vivo num oceano de modernidade, de modernismo, né? Não tem como, se a gente olhar hoje, acho que o modo de viver foi... Nosso modo de morar foi totalmente reconfigurado no começo do século passado.
E, claro, a gente quis dar um coroamento para todo esse espaço, né, além da obra do Fabrício Silva, com a frase mais clássica, né, mais falada, e como as pessoas realmente se emocionam quando chegam na parede e leem Menos é Mais, né, de Mies van der Rohe, que foi coordenador da escola Bauhaus nos anos 20. E essa frase ela mostra e explica e simplifica e exemplifica, né, o que foi a Bauhaus. E os reflexos que tem até hoje nas nossas vidas. Em termos de mobiliário, o que você quis trazer? Eu trouxe o atual, né? Eu trouxe designers atuais, né? O Constantin, o Guilherme Torres, que conseguiram reproduzir muito bem, nem digo reproduzir, conseguiram se inspirar, né? No que é o funcional modernista, né? E de uma forma bem atual, bem século XXI. Então eu quis... Denis, por exemplo, está mostrando aquela peça. Exatamente, essa peça do Constantin, linda, né? Uma peça italiana e extremamente... bauhausiana, né? Totalmente limpa, né? Trabalhando com as cores, com a forma quadrada. Essa daqui? Essa também é uma Magis, é uma chaise que me lembra muito Le Corbusier. E parece que eu consigo ver Le Corbusier sentado nela, né? Descansando, enfim, acho muito modernista a peça também. Muita gente tem feito selfie aqui, não sei se você tem acompanhado. Muito fotos, selfies. Exatamente. E a maior surpresa para mim foi quando eu vi esse lançamento do Guilherme Torres, fantástico, assim, brasileiro, né? Que eu acho muito interessante, num contraste lindo de cores com a nossa parede azul e super purista, super bauhausiano também. O Guilherme, que já fez Cajacô, já esteve conosco algumas vezes, então. Deixa eu olhar como é que é o acabamento embaixo. Ah, a madeira, ele parece que está em balanço. Sim, parece um edifício modernista, se a gente for observar ele, né? Com as curvas, né? Com as linhas retas. Então, peraí, já que a gente está aqui no meio da entrevista ao vivo, eu vou chamar alguém que foi citado neste momento por você. Exatamente. Quer dizer que os curadores te falaram, queremos o teu trabalho artístico. Então, que entre o curador, que entre Pedro Ariel Santana, o curador, que foi o responsável. É ao vivo. Que foi responsável por nos trazer Tufi, esse grande presente aqui de Santa Catarina. Pois é. Tufi já é um arquiteto que se destaca lá na mostra de Balneário, de Florianópolis também. Já vi o trabalho dele nas duas mostras, a de Florianópolis e a de Balneário. Você solicitou para ele, então, um trabalho que fosse mais o lado artístico de Tufi, quer dizer, não era para ser um ambiente como que talvez a gente tivesse acostumado. Exatamente. Até pela localização que ele está aqui, né? Ele é uma passagem entre uma área da mostra para uma outra área, e o espaço também não é muito grande, então a ideia desde o início é que aqui fosse um espaço, a gente pensou, o espaço instagramável, mas essa palavra me incomoda um pouco, mas eu queria que fosse, que não fosse ambiente, né? Que não tivesse a característica dos vizinhos aqui, porque os vizinhos são ambientes pequenos, você entra e sai, então é o que a gente chama de estúdios, os pequenos estúdios. Mas aqui não, ele entra e passa para uma outra área. Você sai quase de um pátio, de um jardim, vai para um outro jardim. Então, a ideia era que não fosse um ambiente tão residencial, com cama, cozinha, mesa, sofá, como todos os outros aqui. Mas que tivesse essa cara de lounge, de um ambiente de passagem, e que fosse forte visualmente, né? E eu acho que ele cumpriu perfeitamente. Ele logo veio com a ideia de homenagear a Bauhaus, né? A gente está falando muito da Bauhaus esse ano, 100 anos da Bauhaus, que é a grande escola. E eu adorei a ideia porque eu acho que a gente precisa contar ao público de Casa Cor o que foi a Bauhaus, qual é a importância do Bauhaus para os nossos dias de hoje. Então a gente vê uma série de casas e ambientes aqui que ele segue as diretrizes da Bauhaus de 100 anos atrás e a gente nem se dá conta, Máximo, a gente pensa assim, nossa, essa casa é super moderna, aquela casa do Duda Porto,
né? É um pavilhão super moderno. As pessoas até hoje acham aquilo difícil às vezes, porque é uma casa muito moderna. Aquilo é Bauhaus, ou seja, aquilo foi pensado 100 anos atrás. E eu acho que é isso que o Tufi trouxe para a gente. Mostrar que muito do que está aqui hoje foi pensado há 100 anos. Muito bem, a gente tem mais 2 espaços que homenageiam Bauhaus, acho que um jardim e um pequeno estúdio. E aí a gente tem essa área... Eu acho que o Tufi foi o mais explícito, né? A apresentação é quase uma aula. Exatamente. Então ele criou um painel, ele fez um painel artístico aqui de uma casa moderna, com uma chaise super moderna, né, que cria essa ambientação. Usou as cores da Bauhaus, porque pouca gente sabe, mas Bauhaus, não sei se você já contou aqui. Ainda não. Mas o Bauhaus não foi só uma escola de arquitetura, foi uma escola de arte também, né? De design. Sim, né? design a gente fala. E as cores primárias, né? As cores de Mondrian, a gente ouve falar muito Mondrian, mas o Mondrian seguiu os princípios da Bauhaus, foi professor da Bauhaus e está aqui, está presente nesse espaço, de alguma forma. Muito bacana, olha, teve participação de Pedro Ariel na sua entrevista. Uma super participação e eu digo assim que ele conseguiu dar um complemento muito interessante dessa amplitude da Bauhaus. A gente encontra um talher modernista, tecidos modernistas, enfim, uma vida toda assentada em cima de uma ideia, né, do moderno. E é o que a gente trouxe para a Casa Cor São Paulo. Muito bem. Pedro Ariel, te agradeço muito, então. Eu aproveito essa entrevista como Tufi porque já tem que pegar o Pedro Ariel, já tem que aproveitar, já faço para ele várias perguntas. Como Tufi faz a sua primeira participação em Casa Cor, é um profissional que começa em Casa Cor, em Santa Catarina, que é o seu estado, está aqui conosco hoje, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa seleção que você faz e sobre como você atua quase como um olheiro desses profissionais que estão fora de São Paulo, convidando-os para vir para cá. Pois é. E Santa Catarina é um celeiro, né? Nós temos 4 arquitetos de Santa Catarina aqui, 4 arquitetos que eu conheci na Casa Cor de Santa Catarina, né? 2 na Casa Cor de Florianópolis, né? A Juliana Pipe e o Marcelo Salom, e 2 ali naquelas... Eu falo que é a Casa Cor das praias ali de Itajaí, Balneário, Itapema, que é o Tufi e os Júniors, né? Enfim, mas é isso. Eu acho que a gente fica de olho, sim, arquitetos que se destacam nas suas mostras locais, que tem potencial, né? Que está sobrando um pouco ali naquela mostra, né? Transbordando, né? Está pedindo mais espaço. E a gente dá. Não é assim, não é que a gente dá o espaço, mas eu acho que assim, a gente analisa a primeira qualidade do técnica, do trabalho, e o potencial mesmo, e também a capacidade de realização. Porque eu falo assim, fazer uma mostra em São Paulo, para quem é de fora, é o dobro da dificuldade, né? Então, assim, eu falo, fazer Casa Cor tem que ter muita vontade. Fazer Casa Cor, para quem é de fora da sua cidade, tem que ter 2 vezes mais vontade, né? E muita gente não se arrisca. E acho que o Tufi fez uma bela estreia aqui. Muito bom. @Pedro Ariel Santana para seguir Pedro Ariel no Instagram. Muito obrigada. Tufi, muito bacana. Olha só, teve até a participação de Pedro Ariel durante a entrevista. A conversa sempre com o Pedro, ela foi com os anos evoluindo, não foi nada de uma hora para outra, foi o primeiro olhar, o segundo olhar, aquela atenção, aquela pergunta, e é uma relação assim, profissional super bacana, e isso faz a gente como profissional crescer e querer mais. Muito bacana. Antes de você passar o seu Instagram, vamos aproveitar e falar das cores, porque daí nós temos a possibilidade de conhecer exatamente os tons que foram utilizados aqui. Você se lembra de cor? Exatamente. De cabeça é meio complicado. Vamos lá, vou te ajudar. Vamos no azul. O azul é o... É o... Reino. Reino, isso mesmo. A gente tem o reino, deixa eu ver, o amarelo. Esse aqui é o preto cinza. O cinza é o ágata da Islândia. Uau, ágata da Islândia. E vamos para o amarelo que está aqui do ladinho. Aqui, ó. Vamos lá, é o amarelo ômega.
Amarelo Ômega. Então, ótimo, temos informação completa do ambiente do Tufi. Agora sim, seu Instagram, para que as pessoas possam te seguir. Tufimucci Arquitetura. Muito bem, Tufimucci Arquitetura, aqui no dia 6 de julho, estreia, faz a sua estreia, está participando de Casa Cor Balneário Camboriú. Quem estreia é a Casa Cor, que abre. E você estará lá, então, com qual ambiente? Sala de copas. Sala de copas. Uma sala de jogos, para ser bem claro, específico, né? Uma sala de jogos de tabuleiro. Ótimo, então, muito bem. A gente Estão vai... convidados. Estamos convidados para conhecer também Balneário Camboriú, a Casa Cor Balneário Camboriú, que abre agora no dia 6 de julho. Parabéns mais uma vez, muito bom ter você aqui em São Paulo, te encontrar por aqui. Espero que a gente se veja agora em Balneário e continue se encontrando em outras Casa Cor por aí. Sem dúvida, Marcinha, é uma alegria vocês estarem aqui no nosso espaço. Muito bom, a gente continua com TV Casa Cor ao vivo.